Meu nome é Américo Garcia, sou advogado e empresário. Eu tenho imóveis, carros, patrimônio. Hoje eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, como eu faço com a minha esposa. Eu tenho um excelente casamento, mas eu tenho a convicção que nada disso se compara em ter o Espírito Santo. Eu tinha muito complexos de inferioridade, detalhes que eu não conseguia suprir da minha infância, traumas, medos, angústias. Os problemas financeiros que eu tive na época eram problemas de cunho cheque especial, cartão de crédito que eu não conseguia pagar. E mesmo eu trabalhando tesoureiro de um banco internacional, não tinha dinheiro. No dia do meu pagamento que eu recebia, automaticamente eu já entrava novamente no cheque especial. Eu já era formado, né? Já tinha uma formação em publicidade, propaganda. E mesmo com essa formação, mesmo trabalhando, tendo pessoas subordinadas a mim, eu não via futuro para minha vida. Eu não sabia onde que eu poderia chegar. Foi quando, na época, eu conheci a Aline. E aí, como eu sempre a atendia ali na fila do caixa, aquela coisa, foi nascendo ali uma amizade. E aí, um belo dia, eu comentei com a Aline. Falei, poxa, hoje eu tô muito cansado. Hoje, eu tô a ponto de desistir das coisas. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Quando eu conheci o Américo naquele banco, ele acabou me confidenciando algumas situações que ele estava passando e eu percebi que, através das reuniões que eu já vinha participando na Igreja Universal, que eu poderia ajudar ele de alguma maneira. Então, acabei fazendo o convite para que ele me acompanhasse e começasse a participar, a frequentar também as reuniões que tinham na igreja. E aí, chegando, foi quando eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque na época não era muito comum, né? Eu não tinha no meu ciclo de amigos tantas pessoas que iam na igreja, mas vindo da Aline eu dei credibilidade, porque ela é uma mulher séria, uma mulher competente, trabalhadora, inteligente. Falei, poxa, essa moça não é possível, né? Se ela tá vindo aqui, algo de diferente de fato deve ter aqui. Uma época de Fogueira Santa, de Israel, e eu via as pessoas engajadas naquela campanha de fé. E eu falava, poxa, eu quero ter essa fé também. Como que eu faço? Eu até perguntava isso para a Aline. Como eu faço para ter isso? Como vocês, eu vejo vocês assim empolgados, uma força, e eu não tenho essa força. Quero ter. Os testemunhos, em geral, eles falam de muitas coisas, são muitas histórias de vida, mas o que sempre me chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção e o que realmente me levou a não só participar das reuniões, mas também participar da Fogueira Santa, para mim foi a mudança de vida das pessoas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Como eu era uma pessoa que naquele momento eu não estava preocupada com conquistas financeiras, eu não estava preocupada com questões materiais, então era até legal ver as pessoas falando, mas sinceramente aquilo não mexia comigo. O meu problema era interior e eu vi nos testemunhos pessoas que se transformaram interiormente. Eu vi um testemunho da Fogueira Santa de Israel na época. E aquele rapaz, ele falava de um jeito diferente. Ele falava das coisas que ele... Tudo bem, ele falou muito das coisas que ele conquistou. Ele tinha muitos bens, muitos patrimônios, né? Mas eu confesso que na época eu não me atentei. No final, sempre em tudo ele colocava, olha, mas eu só tenho isso por quê? Porque eu consegui receber o Espírito Santo. Só que pelo fato de na época eu ter novo, ter acabado de chegar, eu não me atentei a esse detalhe e eu acabei focando na questão financeira, porque eu estava endividado. Eu queria resolver essas questões de dívida, mas eu também não sabia que eu poderia ter resolvido tudo isso se eu resolvesse com o Espírito Santo. Se eu tivesse recebido já na época o Espírito Santo, trabalhasse para isso, né? Aí caiu a minha ficha. E aí na próxima campanha eu me empenhei para que eu recebesse o tão almejado Espírito Santo, que era tão falado, tão importante que nós tivéssemos o Espírito Santo. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu precisei também me esforçar, né? Ele não veio da noite para o dia. Eu precisei sacrificar muitas coisas minhas, muitas vontades, o meu ego. E aí ali eu percebi que eu fui tomado por uma força e que na hora ali o meu peito, ele não foi um sentimento, não é uma sensação, não teve arrepio, não teve nada disso. Mas eu percebi dentro de mim
uma força diferente. E ali o Espírito Santo falou, agora sim, você pode ir em frente que eu sou contigo. Transformação que eu recebi na minha vida por conta disso. E como eu falei, não fora, principalmente dentro. Fora é o que as pessoas conseguem enxergar, mas valorizar realmente o que eu recebi, só eu que recebi dentro, né, dentro de mim, só eu consigo realmente dimensionar o quanto isso vale, o quanto isso é importante. O interessante é que eu fui tendo novas direções, visões que antigamente eu não teria, por exemplo, de abrir um negócio. Antigamente eu não teria vontade, teria esse receio, perdi o receio, passei a ter coragem, fui buscar novos horizontes, fui buscar uma outra formação, que hoje eu sou formado em Direito, me pós-graduei, investi na minha carreira, mas eu tinha uma direção vinda de Deus. Cada Fogueira Santa, algo novo acontecia na minha vida. Isso era muito interessante, porque quanto mais eu me dava, mais eu fazia para Deus, mais eu entrava no sacrifício, mais Deus me impressionava. Então, eu me casei com a Aline, coisa que eu não imaginava que eu faria, consegui me casar, conseguimos adquirir um apartamento muito bacana, que é o que a gente mora hoje. Abrimos o escritório no início pequeno, fomos ali, degrau a degrau. Hoje a gente está num escritório de 2 andares, hoje a gente consegue dar emprego para outras pessoas. Então, cada Fogueira Santa eu fui tendo resultados novos e maiores. E hoje a gente pode ter uma vida muito regalada, totalmente transformada. Atualmente, para eu me preparar para uma campanha de Fogueira Santa, hoje eu tenho muito mais temor do que antigamente. Então eu entendi que a questão não é financeiro apenas. Hoje eu já não tenho problema financeiro. Se eu quisesse hoje, nem precisava fazer, digamos assim. Mas eu sei que eu preciso fazer a Fogueira Santa. Por quê? Porque eu reconhecendo Deus em primeiro lugar, eu reconhecendo que tudo que eu tenho vem dele, e eu ficando na dependência dele, eu tenho certeza que também ele vai suprir as minhas necessidades. Então eu começo já, antes mesmo, quando vai surgir a campanha da Fogueira Santa, eu já inicio preparação, jejum, oração, para estar atento ao que Deus vai pedir para a gente. Estar atento à voz dele. Porque é fácil você ir pegar um patrimônio, a gente tem patrimônio milionário, e colocar num voto e sacrificar. Mas será que era isso que Deus queria? Será que é isso que Deus pediria de mim, para mim? Então eu entendo isso e passo a ter esse cuidado, esse temor em saber, eu preciso agradar a Deus, eu tenho que fazer direito, porque se não fizer direito, não vai ter o resultado esperado.